Algumas semanas atrás, o canal Nostalgia, do Felipe Castanhari, publicou um vídeo contando a história da Guerra da Coreia e como aconteceu a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E esse vídeo, nesse momento aqui, já tem quase 1 milhão de visualizações e ele foi celebrado por muitos webcomunistas como se fosse o melhor vídeo em língua portuguesa contando a história das Coreias. E aí, logo de cara, ao assistir aquele vídeo ali, já ficava bastante explícito o recorte que o Castanhari fez e o viés que ele adotou ali, e que era de fato uma propaganda norte-coreana. Então, assim, eu acho que ali está além de qualquer dúvida, principalmente com base nas referências que ele adota, E aí o que aconteceu foi que anteontem, o canal Brasão das Armas, do Thiago Braga, publicou aqui um vídeo, resposta a isso, e confrontando a versão proposta pelo Castanhari. E aí o Thiago Braga faz um longo vídeo aqui, 1h20, com quase 500 mil de visualizações em apenas 2 dias, e aí vem com uma outra história para contar, e contestando, como eu falei, muitas afirmações e muitas perspectivas apresentadas pela propaganda norte-coreana. Antes de começarmos aqui, quero citar aqui uma entrevista dada pelo Noam Chomsky. Inclusive, só uma história interessante sobre isso, porque essa semana mataram o Noam Chomsky. Ele está bem, ele está vivo, ele estava internado, ele tinha tido um AVC recentemente, ele estava no Brasil internado e ele recebeu alta essa semana. E aí, alguns dias atrás, começou a circular notícia que foi veiculada inicialmente pelo portal Jacobin, e aí dizendo que ele tinha falecido. Ele já está bem idoso, 94 anos, se não me engano, e logo na sequência essa notícia viralizou, muita gente prestando pêsames ao Chomsky, mas depois foi desmentido e ele está vivo. E aí o Chomsky é alguém que se tornou um dos maiores intelectuais do século XX, é possivelmente o maior intelectual, o maior filósofo em língua inglesa atualmente também, e ele é alguém que tem profundas perspectivas e interpretações históricas, mas também sobre política no mundo, geopolítica, e é alguém que já falou muitas vezes sobre a questão da Coreia também. Eu quero ler para vocês aqui um trechinho de uma entrevista que ele deu para o Sun Woo Lee, falando sobre vários tópicos e abordando a questão das Coreias. Então diz o seguinte aqui a entrevista. O entrevistador pergunta o seguinte: isso aqui é uma entrevista de 2006, A administração Bush declarou que a Coreia do Norte faz parte do eixo do mal e está aumentando o nível de pressão sobre a Coreia do Norte. Que efeito essa retórica terá em relação ao clima de reconciliação e paz em desenvolvimento na Península Coreana? O que você acha do líder coreano Kim Jong-il? Daí o Chomsky diz o seguinte: a Coreia do Norte é um dos países mais terríveis do mundo, não há nada de bom a dizer sobre isso. Essa é uma posição que o Chomsky sempre defendeu, mesmo quando ele tenta compreender a questão da Guerra da Coreia, o impacto que as tropas americanas tiveram em devastar a Coreia do Norte e como isso causou, um trauma histórico tremendo no país. Mesmo ao tentar compreender os meandros da Guerra da Coreia, o Noam Chomsky sempre deixou muito claro que ele entende que a Coreia do Norte tem um regime que é brutal e, indefensável. Mas prossegue o Chomsky aqui. Mas a questão é, o que você faz a respeito? Você tenta piorar as coisas ou tenta avançar para a reconciliação e melhorar a situação? A administração Bush está piorando as coisas. Essa retórica histérica vai, previsivelmente, aumentar os esforços da Coreia do Norte para desenvolver um dissuasor nuclear. Já fizeram isso, Já criaram a bomba atômica lá na Coreia, e isso aí talvez tenha estabilizado um pouco a situação, embora tenha causado outras preocupações na região. Bem, como prossegue aqui o Chomsky, e como o presidente sul-coreano apontou, você não quer que eles façam isso. Já tem. Mas é compreensível porque eles fariam. Você ameaça um país com a destruição e eles não vão dizer: obrigado, aqui está minha garganta, corte-a. Eles vão tentar encontrar alguma forma de reagir. Os Estados Unidos dependem do exército tanto quanto o resto do mundo combinado. É tecnologicamente muito mais avançado e com uma capacidade de destruição enorme, que ninguém vai lutar uma guerra contra ele. O que deixa duas possibilidades para um dissuasor. Uma são armas nucleares e a outra é o terror.
E assim, ao realizar ameaças significativas contra outros países, você está simplesmente inspirando terror e proliferação nuclear. Essa entrevista é dada ali na sequência, né, do 11 de setembro, já estava fresca a ideia ali, a guerra contra o terror, invasão do Iraque, ou seja, os Estados Unidos esticando seus músculos ali, né, flexionando seus músculos para tentar empreender essa guerra contra o terror, e aí incluindo a Coreia do Norte dentre esses países que seriam ameaças à segurança dos americanos. Bem, aí você tem uma visão de um grande intelectual que, como eu falei, mesmo compreendendo as sutilezas da guerra, compreendia e não tinha medo de criticar o regime norte-coreano. O que a gente percebe, e aí eu não compreendo como se deu esse processo com Castanhari de achar que ele tem que pagar pedágio para os comunistas de internet. Eu não sei quando foi isso, não sei por que ele fez isso, mas uma vez que ele se curvou a essas demandas desses grupos, me pareceu que ele sentiu a obrigação de gerar um conteúdo, um vídeo que fosse, em grande parte, pró-regime norte-coreano, porque o vídeo é sobre isso, né? O vídeo dele sobre a Guerra da Coreia é basicamente vilanizando os países ocidentais, os imperialistas ocidentais, e poupando ou minimizando o impacto dos regimes socialistas da época, União Soviética, a China e, consequentemente, a Coreia do Norte, com esse regime brutal que se originou ali. Então, o que ele faz é isso, relativizar ou dourar a pílula dos regimes socialistas, enquanto cria uma narrativa que tem a ver com essa demonização das potências ocidentais. A gente pode aqui, e acho que é o que faz o Chomsky ao longo da sua trajetória como ativista também político, como crítico político, ele consegue fazer uma tarefa que não é tão difícil assim. É de você criticar o papel que as potências imperialistas ocidentais exerceram no planeta, é criticar isso e, ao mesmo tempo, simultaneamente, criticar também as consequências e os atos dos países socialistas. Nessa mesma entrevista aqui, mais adiante, quando o entrevistador pergunta para ele aqui, olha, o que você pensa sobre a queda do socialismo após o colapso da União Soviética? A resposta do Chomsky é o seguinte, antes de tudo, não houve queda do socialismo porque ali não havia socialismo. Na verdade, na minha visão, e eu escrevi sobre isso, o colapso da União Soviética foi uma pequena vitória para o socialismo, justamente porque a União Soviética era uma das principais barreiras contra o socialismo. Tem sido desde 2017. Now, why is it called socialism? Well, I think that's complicated, and we should look at it. There's two. The Soviet Union calls it socialism, and after they took control of they did take control pretty soon of most of the international socialist movement, because primarily of the prestige of having created something sort of socialism. Incidentally, just a side remark, Lenin remained, despite it all, a sort of an orthodox Marxist in many respects. And as an orthodox Marxist, he didn't believe that it was possible to have socialism in the Soviet Union. This was supposed to be up to his death, or shortly before his death, when he was still writing, speaking lucidly. He kept the view that the Soviet revolution was a holding action. They would just kind of hold things in place until the real revolution took place in Germany, because the revolution, according to Marxist doctrine, was going to take place in the most advanced sector of modern industrial capitalism, for all the reasons that you read about in Marx. That's where the revolution had to take place. Obviously, that wasn't the Soviet Union, so there couldn't be socialism there. It was just some kind of holding action. And that presumably gave some sort of justification for eliminating the socialist institutions. I don't think it's a real justification, but probably that was the internal justification. And again, in taking that view, he was in accord with the mainstream Marxist tradition. Well, after that comes the view that all of this is socialism. And why should the communist parties take that view? I think the reason is because they wanted to exploit the moral force of socialism, which was quite real. It's kind of hard to remember that today, but at that time it was very real. This was regarded as a progressive moral force, and by associating their own destruction of socialism with the aura of socialism, they hoped to gain credit in the working classes and other progressive sectors. Now, the West also identified that with socialism, and they did it for the opposite reason. They wanted to associate socialism with the brutality of the Russian state that undermined socialism. So what you had is that the two major world propaganda agencies, for their own and quite different reasons, were claiming that this is socialism.
that this destruction of socialism is socialism. And it's very hard to break out of the control of the world's two major propaganda agencies when they agree. They agreed for different reasons, but they basically agreed, and that then became doctrine and dogma. Well, I think people should ask whether that's true. É possível que qualquer pessoa que seja intelectualmente honesta possa criticar o tal socialismo real, criticar os abusos que aconteceram, os absurdos que aconteceram, criticar o regime norte-coreano, criticar o modo como as coisas se dão ali, criticar o modelo chinês se for necessário, criticar, sabe, Cuba, criticar o que for necessário, do mesmo modo que você pode criticar também, sabe, as práticas absurdas, imperialistas de fato, né, e que transformaram os Estados Unidos nessa potência bélica que durante o século XX invadiu e instigou golpes de Estado por vários países do mundo. Você pode fazer isso sem precisar distorcer a história para isso. E aí o que o Thiago Braga faz, e aqui eu não sei qual a formação dele, eu procurei aqui para saber o que ele é, mas eu não consegui encontrar. O que o Thiago Braga faz, bem, ele vai pontuando ali muitas afirmações feitas no vídeo do Castanhari, que foi um vídeo produzido com assistência aí, de um grupo, né, que é um centro de estudos de política Songun no Brasil, que até onde eu saiba também divulga basicamente propaganda norte-coreana. Ele segue as diretrizes desse grupo aqui, inclusive acho que as referências propostas também devem ser todas referências advindas desses grupos, há muitas referências deles aqui, e o que ele faz é seguir uma interpretação histórica bastante determinada e bastante enviesada para isso. E aqui a gente vai ter que entrar em alguns elementos sobre historiografia, né, sobre o processo de escrever história. Existem várias correntes historiográficas, existe uma corrente positivista, que talvez seja a corrente que o Thiago Braga segue, talvez tenha inconscientemente, mas que é uma visão que acredita que conta a história tal qual ela aconteceu, que os historiadores seriam pessoas que acessariam os documentos históricos, artefatos históricos, os eventos históricos, né, de algum modo, e através disso contariam de maneira fiel o que se deu. Há uma vertente marxista, que eu acho que é a vertente que predomina em grande parte em certos discursos virtuais, e talvez em grande medida também na academia, que é um discurso que parte de uma leitura que interpreta a realidade a partir da luta de classes e de processos econômicos que originam conflitos e contradições históricas que vão levando transformações ao longo da história. Há uma vertente feminista, há uma vertente decolonial e também há uma vertente pós-modernista, que talvez seja com a qual mais me identifique, que questiona a ideia de uma verdade objetiva. Essa corrente entende que a história, ou as histórias que a gente conta sobre países, civilizações, elas são interpretações, são narrativas construídas e que têm um propósito, muitas vezes um propósito de poder. E aqui eu quero citar um autor específico, que é o Trujillo, que ele é autor de um livro que é Silenciando o Passado, um livro muito interessante, que tem uma pegada também pós-modernista nesse sentido, né? E o que o Trujillo fala é que a história nunca é objetiva, ela nunca é, sabe, impessoal, é um jogo que vai revelando e ocultando certas coisas de modo a criar uma percepção sobre quem nós somos, sobre o que a nossa civilização é, sobre o que é a nossa cultura, sobre o que nós fomos e o que nós queremos ser também. E para o Trujillo, o discurso histórico, ele não está restrito e nem sequer é privilegiado ao discurso historiográfico da academia. A história está sendo contada o tempo todo por diferentes agentes históricos, por diferentes intérpretes da história. Quando você tem, por exemplo, um guia turístico que leva você até uma ruína e esse guia turístico conta uma história para você sobre aquela ruína, esse guia turístico também está compondo a história, também é um dos agentes que está, sabe, relatando o passado, e esse relato que ele traz pra gente também ilumina certos aspectos ao mesmo tempo que oculta outros aspectos. Um livrinho de história da banca de jornal, o filme histórico que você vê com o Mel Gibson, todas essas histórias contadas pra gente sobre o passado, elas fazem parte de um imaginário coletivo que a gente vai desenvolvendo, nós todos, enquanto seres históricos, vamos desenvolvendo para compreender quem nós somos. Então nós sabemos, né, que na Coreia do Norte existe uma versão dessa história da Guerra da Coreia, existe uma interpretação sobre isso, que também é um discurso de poder, que também é um modo que o regime norte-coreano possui para controlar os seus cidadãos e para criar o senso de identidade, para criar o senso de existência, para criar um senso de pertencimento, para criar um senso de legitimidade para o regime, e que esse discurso é válido naquele ambiente, serve como unidade, como forma de controle também, e que está alinhado com outros movimentos pelo mundo, que está alinhado com movimentos que contaram a história sob o seu modo, desde uma perspectiva, entre aspas aqui, socialista, nesse enfrentamento contra as potências imperiais. Do mesmo modo como os comunistas sempre questionam fontes ocidentais, se você, por exemplo, pegar um autor, um historiador norte-americano que conte a Guerra da Coreia, você vai ter um comunista questionando aquela fonte, dizendo, por que eu confiaria nessa fonte liberal, por que eu
confiaria nessa fonte imperialista, você também tem todo o direito de questionar fontes que estejam alinhadas ao regime norte-coreano. Por que que a gente vai aceitar fontes que estão legitimando um discurso oficial de um regime? Do mesmo modo que a gente pode pensar aqui num paralelo, né? Vamos supor que em Israel o governo israelense emite uma série de notas sobre o conflito com a Palestina, sobre a invasão da Palestina, sobre a guerra contra a Palestina. Por que que você vai aceitar, por que que você, sabe, em sã consciência aceitaria a versão oficial do governo israelense? Há alguma razão para fazer isso? Eles vão contar a história que eles querem contar. Eles vão contar a versão da história que eles querem que você acredite. Você não tem a obrigação de aceitar e você tem o dever, inclusive, de questionar e criticar aquela versão oficial e tentar coletar outros dados de modo a ter uma percepção mais abrangente da realidade. Do mesmo modo que não há nenhuma razão para a gente aceitar a versão que o Hamas fornece sobre o conflito. Aí é importante que você una os elementos e vá tentando construir a sua visão mais apropriada da realidade a partir de diferentes fontes e compreendendo ali onde uma fonte oculta informação, onde a outra revela, onde uma falseia a história, onde a outra apresenta evidências sólidas para você poder entender o que está acontecendo. Então, no caso da Guerra da Coreia e da formação desses dois estados, não me parece sensato, nem prudente, nem razoável, nem, sabe, minimamente racional que você compre a versão norte-coreana de maneira acrítica e aplaudindo como se fosse a versão definitiva de uma história sobre aquele conflito que tem duas posições ideológicas muito distintas. Por que que você vai comprar a versão dos americanos? Ou por que você vai comprar a versão dos norte-coreanos? Não há nenhuma razão para você fazer isso. Aí que é preciso o esforço, né, que é um esforço crítico de você comparar as versões e percebendo ali como as coisas vão se dando. O que o Thiago Braga faz, e aí eu acho que é o ponto que pegou, na verdade, né, nesse react que ele faz aí do vídeo do Castanhari, é pegar as próprias fontes, ou algumas das fontes que o Castanhari apresenta nesse vídeo, e usando essa mesma fonte mostrar como a visão dele não está de acordo com aquela fonte citada. E aí é um problema, porque se você aceitou aquela fonte, se aquela fonte é confiável, se aquela fonte é relevante, você não tem, a princípio, motivos para desconfiar dela, a não ser que haja uma outra fonte relevante que apresente uma visão contrária. O que tem de verdade aqui, o que tem de falso, e o que tem de verdade aqui, o que tem de falso. E aí você tem que comparar as fontes e tentar encontrar uma resposta que, como eu falei, nos aproxime mais da interpretação real. Ao mostrar essa contradição, né, ao mostrar como as fontes foram utilizadas de maneira freestyle pela equipe do Castanhari nesse vídeo sobre a Coreia, isso lança dúvidas severas sobre o conteúdo. Onde mais isso aconteceu? Onde mais eles foram pensando informações para poder defender uma visão da Coreia do Norte, para poder defender a narrativa norte-coreana? Mais uma vez a gente volta ao tópico. Por que aceitar tal fonte e não aceitar outra? Por que devemos aceitar a versão oficial do governo norte-coreano e não aceitar a versão dos americanos sobre essa história? Ou a versão do sul-coreano sobre essa história? O que nos leva a selecionar fontes de um governo que é reconhecidamente isolacionista e que não possui nenhuma transparência. Por que a gente faria isso? Do mesmo modo como ocorreu com a União Soviética. A União Soviética também era um regime bastante fechado, bastante obscuro, né, pouca transparência, e muita coisa que a gente foi descobrir sobre a União Soviética só se deu após o colapso do regime. E aí abriram os arquivos, que são milhões de documentos, e ainda hoje os especialistas estão investigando esses documentos, trazendo à luz novas revelações sobre como era o regime soviético. Muita coisa que a gente vai saber sobre a Coreia do Norte só vai se dar uma vez que esse regime acabe, se um dia acabar. E aí sim a gente vai poder, suponho, né, tendo esses documentos, havendo esses arquivos, a gente vai ter acesso àquilo que eles estavam ocultando. Então, essa questão da fonte, da referência, ela é muito importante para você poder acessar esse período histórico, acessar o que se deu no passado e tentar construir uma história que seja mais fidedigna possível aos fatos, embora, tendo essa visão pós-moderna, a gente sempre possa desconfiar dessas narrativas. Se entende que as narrativas são construções que fazem parte de um imaginário do que é uma cultura, uma civilização, um país, um povo. Isso inclui as histórias que são apagadas ou falseadas nessa narrativa. Poucos dias atrás eu falei como é difícil você encontrar refutações reais em debates, né, em discussões sobre certo tópico. E nesse caso em particular aqui, envolvendo esse vídeo do Castanhari, me parece que o Thiago Braga conseguiu essa proeza de realmente conseguir refutar afirmações feitas pelo documentário do Castanhari. Ou seja, há algumas situações ali que foram claramente e de maneira incontestável questionadas e contestadas a partir de fontes, aqui fontes ocidentais, mas com base em documentos, com base, sabe, em evidências, e ficou muito feio mesmo. Eu acho que ali realmente o Thiago Braga conseguiu mostrar que há um forte viés propagandístico nesse documentário do Castanhari.
E não é à toa que, como eu falei, os comunistas de internet aplaudiram tanto esse documentário, porque está alinhado com o viés que eles defendem, né? Com a vertente que eles defendem, com a perspectiva que eles querem apresentar sobre o que foram e o que são esses regimes socialistas. Embora, como eu falei, a gente devesse, né, tivesse o dever crítico e moral, inclusive, de questionar nações imperialistas ocidentais, mas também questionar regimes autocráticos, autoritários, ditos socialistas, e que são uma traição do ideal do que seria um sistema comunista. Porque se a gente for pensar friamente, não há nada de comunismo na União Soviética, na China, na Coreia do Norte, em Cuba. Não há, não existe isso. É uma traição, de fato, como diz aqui o Chomsky, é uma traição do ideal do que seria o socialismo e o comunismo. Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre essa história, né? Se vocês assistiram ao vídeo do Castanhari primeiro e se vocês dedicaram tempo para ver a resposta dada pelo canal Brasão das Armas sobre esse tópico, porque, como eu falei, é muito difícil você ver uma refutação nesses termos aqui de maneira quase incontestável, porque o Thiago trouxe evidências bastante robustas aqui para contestar as fontes trazidas pelo Felipe Castanhari. Então, assim, ficou bem feio mesmo, ficou bem feio. Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre essa história, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.